agora a gente vai começar a abordar, entrar nos tópicos da estatística propriamente dito. Como havia apresentado, a gente trabalhou com a introdução, as questões do conceito, e agora a gente vai abordar os tópicos da estatística. E o primeiro tópico que a gente vai abordar é a estatística descritiva. Lembrando, a estatística descritiva tem a preocupação de analisar, organizar um conjunto de dados. Sempre na estatística nós vamos estar trabalhando com dados. Eu quero extrair informações de algum fenômeno, e aí eu tenho os dados. E vou trabalhar com esse conjunto de dados. Sempre, sempre. Na estatística descritiva, a gente vai estar sempre falando de conjunto de dados. Então vamos lá. A estatística descritiva, como a gente já abordou, consiste num conjunto de técnicas, análises, que tem o objetivo de descrever, organizar, sintetizar um conjunto de dados. Mas como? Quais são as ferramentas que eu vou utilizar ao meu favor para poder organizar, sintetizar e organizar essas informações? Quais são as ferramentas? Basicamente, eu vou ter utilização de tabelas. Tabelas são muito úteis para organizar meus dados, alinhar eles dentro de uma sequência lógica. Além disso, eu vou ter os gráficos. Os gráficos eles já têm mais um apelo visual, são mais ilustrativos, mas mostram uma tendência e são mais fáceis para as pessoas que não são muito da área entender o que está acontecendo. E por último, nós temos as nossas medidas descritivas. Aqui sim eu vou ter cálculos matemáticos ou operações que vão tentar fazer o resumo do conjunto de dados. Aí aqui eu vou ter média, mediana, moda, coeficiente de variação e por aí vai. Aqui sim são cálculos, mas todos os três vão ter a mesma finalidade: descrever. Aqui eu não escrevi, estatística descritiva. Ó, todos vão ter a mesma finalidade: descrever o conjunto de dados, fazer um resumo sobre eles. E uma análise exploratória, porque organizando, mostrando imagens ilustrativas, calculando a estatística, as medidas descritivas, eu consigo levantar hipóteses. Tá, vamos lá então, estatística descritiva. A gente vai trabalhar com a apresentação de dados. Esse é o nosso primeiro ponto. A apresentação de dados. Ó, quando eu falo na estatística descritiva, eu quero pegar um conjunto de dados e apresentar eles da melhor forma possível. Então nós vamos trabalhar com a apresentação dos dados. Nesse primeiro momento, a gente vai falar da apresentação dos dados apenas para uma variável, apenas uma característica avaliada: apresentação de dados. Para uma variável vai ser o nosso foco aqui, tá? Para uma variável. Como é que eu vou trabalhar com a apresentação de dados? Para começar a trabalhar, eu vou trazer um objeto de estudo qualquer, um contexto de uma análise, que nós vamos ter dados, e eu vou começar a desmembrar as formas de apresentação desses dados. Vem aqui para o slide primeiro e eu vou mostrar para vocês. Apresentação de dados. Bom, nosso exemplo hipotético que nós vamos trabalhar: dados referentes à quantidade de drogas em quilogramas apreendidas por semana em uma delegacia de polícia. A variável em estudo será denotada pela letra X. Ó, aqui é uma coisa muito importante. Toda vez que vocês verem o termo variável, matematicamente a gente simboliza ela por uma letra qualquer do alfabeto, geralmente do alfabeto, maiúscula, tá? Então ela representa a variável, representa um conjunto de dados. Aí você pode encontrar em letra minúscula ou xizinho para dizer que é uma observação específica desse conjunto de dados. Isso é só uma anotação matemática, interessante a gente conseguir fazer essa leitura. Então a variável x é a quantidade de drogas apreendidas. Essa primeira forma de apresentação que vocês estão vendo aqui, ó, é o que nós chamamos de forma de apresentação de dados brutos. Aqui está o dado na íntegra, o que o ser humano observou, ele simplesmente registrou e está aqui. Então vamos para o quadro e vamos abordar essa forma de apresentação. Então a nossa variável x, aqui está a nossa variável representada por x, ela é o quê? Ela é a quantidade, vou abreviar aqui, de drogas apreendidas. Apreendidas por semana, isso é importante, ó, por semana. Isso aqui me dá muitas informações. Aí eu vou ter os nossos dados na sua forma bruta. Então, x, a variável x, deixa eu botar vermelho, a variável x, a gente teve as seguintes observações. Ó, observação,
Esse termo é usado justamente para associar o que acontece no mundo real. O ser humano foi lá, observou esse valor, observou esse dado e trouxe para o papel, extraiu a informação aqui. E aqui nós temos os dados brutos. Na primeira semana, ele observou 15 quilogramas. Na segunda, 20. E assim vai sucessivamente até fechar o nosso conjunto de dados brutos. 10, 30, 20, 15, 0, 5 e 15. Ó, características dos dados brutos. Primeira observação que você deve ter. Nossa variável x, um conjunto de dados. O que eu posso inferir daqui? Primeira coisa, que essa avaliação, esse objeto de estudo avaliou 9 semanas. Por que 9 semanas? Porque eu tenho 9 observações. E cada observação representa uma semana. Como é que eu posso chegar nessa conclusão? Porque eu analisei o objeto de estudo. Lembra, a primeira coisa que você deve fazer numa questão de estatística é identificar o objeto de estudo. Dentro dele, olhando para os dados, você consegue extrair mais informações do que você pensa, porque os dados são a característica que você está coletando. E associado ao contexto, você tem uma informação gerada aqui, tá? Então, ó, por semana, eu posso dizer que foram avaliados 9 semanas. Eu tenho 3, 6, 9. Além disso, aqui eu já tiro uma outra informação muito importante que a gente vai trabalhar muito na aqui nos nossos cálculos matemáticos, que é o nosso N. O N é o nosso número de elementos. Número de elementos que compõe o nosso conjunto de dados. Eu vou representar por Nzinho. Que nesse caso, eu simplesmente o quê? Eu contabilizo quantas observações compõem esse meu objeto de estudo, que foram 9. Então, o N é igual a 9. Ó, a primeira informação que eu já extraí daqui. Tudo isso só analisando o objeto de estudo e olhando para os dados. Pode parecer pouca coisa, mas numa questão de estatística inicialmente, isso faz toda a diferença. Tá, acabei de avaliar o meu objeto de estudo, acabei de avaliar os dados coletados. Isso aqui é o que a gente chama de dados na sua forma bruta. Deixa eu até botar aqui uma observação. Deixa eu apagar aqui esse pedaço. Ó, eu vou nomear isso de dados na sua forma bruta. Dados brutos, a primeira forma de apresentação. Dados brutos. Por que eu chamo de dados brutos? Porque eles são feitos na ordem em que os dados foram coletados. Primeiro momento, observei 15, 20, 10 quantidades de drogas apreendidas a cada semana. Ó, e veja só, eles são brutos. Uma característica de você saber que os dados estão brutos ou ele não está ponderado, não está agrupado. Basicamente, valores repetidos são aqui representados. Ó, veja, 20 no segunda semana e 20 lá na quinta semana, certo? 15 na primeira, 15 lá na sexta e 15 na nona semana. Dados brutos não vão se preocupar com as repetições, não vão se preocupar em contabilizar essas repetições e tentar sintetizá-las. Dados brutos vão simplesmente mostrar essas informações alinhadas. A partir do momento que eu tenho os dados brutos, e quando eu tenho muitos dados coletados e extraídos, começa a surgir a preocupação de tentar otimizar essa informação, tentar reduzir elas, organizar. E aí eu começo a ter novas apresentações de dados. Aqui foram só 9 observações, pessoal, mas imagine se eu tivesse 20, 30, 40, imagine eu representar tudo isso e escrever uma por uma. Fica inviável. Imagina você olhar para esse conjunto de dados grande. Você não vai extrair muita informação. Aí você precisa trabalhar com novas formas de apresentação, que vão conseguir resumir melhor esse conjunto de dados. Então vamos lá para a nossa segunda forma de apresentação de dados, que eu vou chamar de dados ponderados. Os dados ponderados têm a ideia de tentar sintetizar o nosso conjunto de dados e principalmente preocupados com as repetições. Falou em dados ponderados, a gente vai trabalhar com uma tabela de frequência. O que é a tabela de frequência? Eu vou representar elas aqui para vocês. Então, a tabela de frequência vai ser o nosso objetivo, a nossa forma de ponderar esses dados. Então, basicamente, a gente vai ter uma tabela representada. E o que eu vou ter em cada coluna? Eu vou ter a observação da minha variável, xi, cada observação dela. O i quer dizer que é uma observação específica da variável x, que compõe o nosso grupo total.
E aí nós vamos ter as frequências. As frequências, eu vou só botar as simbologias e já vou dar os conceitos dela. Ó, eu posso encontrar 4 tipos de frequências. Frequência absoluta, frequência relativa, a frequência acumulada, F maiúsculo para quando é acumulado, e a frequência acumulada relativa. E aí eu vou pegar cada observação e vou apresentar ela uma vez só. Porque a frequência é justamente uma forma de tentar sintetizar as repetições que acontecem. Então, para o mesmo conjunto de dados que eu tinha aqui, eu vou jogar eles para cá de uma forma mais sintetizada, uma linha para cada informação. Então, 0, que se repetia uma vez, eu vou colocar uma vez o 0 aqui, o 5, o 10, o 15, o 20... E depois do 20 eu vou direto para o 30. Por quê? Porque é os dados que compõem aqui, é cada observação. Essa é a forma de ponderar meus dados. Aqui uma linha para fechar. E embaixo eu também quero colocar a soma, que vai ser importante para entender a ideia das frequências. A soma. Ó, acabei de montar com vocês a minha tabela de frequências. E nesse caso a gente diz que é uma tabela de frequências sem intervalos, sem classes. No próximo caso que eu vou apresentar, vocês vão entender a ideia do porquê que é sem, a próxima é com intervalos com classe. Tá, mas o que é cada frequência? O objetivo da frequência é sintetizar os dados observados, então ela vai contabilizar as repetições. Só que tem várias formas de eu contabilizar as repetições. Vamos aqui voltar para o slide, eu quero mostrar os conceitos de cada frequência e aí a gente vai para a prática e aplicar essas frequências. Ó, tenho 4 tipos de frequências. A frequência absoluta é basicamente a contagem de repetições de cada valor observado. E a gente representa ela por um F minúsculo. Contagem, simplesmente eu contabilizo as repetições. A frequência relativa, ó, falou relativa é em relação a algo, então eu vou estar dividindo ela pelo N. É a frequência absoluta, mas é a proporção dela em relação ao número total de elementos. Esse conceito é muito associado à probabilidade. Mais para frente eu vou fazer um link com isso, quando a gente entrar no tema de probabilidade. Então, essas duas frequências são frequências que a gente também pode chamar de simples. E elas vão estar só contabilizando a quantidade de repetições que tem. Junto a isso, nós temos as acumuladas. Ó, o F aqui fica maiúsculo, porque ele começa a acumular as informações. É o número de repetições de cada valor observado, somando, acumulando o valor das linhas anteriores. Já vou mostrar isso na tabela, você vai ver a ideia de acumulado. Mas basicamente ele vai pegar todas as informações que já foram registradas e vai somando. E a acumulada relativa é a mesma ideia, eu vou dividir por N a frequência acumulada. Agora vamos para o quadro e vamos fazer cada frequência dessa conforme o nosso conjunto de dados. Ó, associando aqui os dados brutos e como que eu vou trazer ele para a minha tabela de frequência. Primeira informação então, observação 0. Quantas vezes o 0 se repete nas 9 observações que eu verifiquei? Uma vez só. Então aqui contabiliza 1. Uma observação. O 5, naquele conjunto de dados, uma observação. O 10, uma observação. O 15, tive 3 observações. 3 observações do 15, ó, veja só. Aqui, aqui e aqui. Foram 3 observações do número 15. Ó o que aconteceu aqui. O 15, que antes se repetia 3 vezes na sua forma bruta, agora está se repetindo uma vez e eu tenho a frequência contabilizando, dando um peso maior para ele, porque ele se repete 3 vezes. 3 vezes. Tá, e nós temos o número 20, que se repete 2 vezes, e o número 30, que se repete uma vez. Opa, olha o que eu acabei de fazer. Eu contabilizei as repetições e transformei ela numa coluna só. Essa é a nossa frequência absoluta, contabilização das repetições. Se eu somar tudo, vai dar o nosso N, vai dar o total. Ó, então, o somatório da frequência absoluta é também o nosso N, porque tem que ser o total de elementos, só estou contabilizando as repetições. Aqui tem que dar tudo que foi observado, sempre tem que ter essa relação. Junto a isso, nós temos a frequência relativa, que é o que a contagem de repetição sobre o total. Contagem de repetição sobre o total. Aí aqui eu vou até mudar as cores para dar uma variada. Ó, eu posso representar por fração, 1 sobre 9. Eu poderia representar por porcentagem, dá aproximadamente 11%. Ou decimal, 0,111, por aí.
tanto faz, do jeito que você achar melhor. O importante é que ela seja uma fração proporcional ao total de observações. Então aqui também, 1 sobre 9, 1 sobre 9, 3 sobre 9, 3 observações de 9 no total, 2 observações de 9 no total, uma observação de 9 no total. Isso vai dar, somando tudo, sempre vai dar 1 ou 100%, ou, nesse caso, 9 sobre 9, que é 1, né? O número dividido por ele mesmo é 1. É importante que você tenha essa relação. O somatório da frequência absoluta é o n. O somatório da frequência relativa vai ser 1 ou 100%. Agora vamos para a acumulada. A acumulada ela começa a trazer já um conceito que você tem que estar sempre em mente. É uma observação que soma, acumula com as observações das linhas anteriores, o que já foi observado. Então, ó, observação de número 0, eu tinha visto uma vez, detectado uma vez, teve uma semana que eu não tive nenhuma quantidade de drogas apreendida. Esse é o contexto do objeto de estudo que eu avaliei. Aí na frequência acumulada, uma observação no 0. Aí quando chega no 5, o que aconteceu? Até 5 kg, quantas observações eu tive? Até o 5, é o 5 mais o 0. Eu tive 2 observações. Até 10 kg, quantas observações eu tive? 3, ó, uma, 3 observações. Até 15 kg, eu tenho 3 observações, mais as 3 anteriores vistas. Eu estou acumulando, eu estou somando os valores anteriores. Aqui então vai para 6, 2 mais as 6 que eu já visualizei, 8 e 9. Aqui eu não represento soma, veja que o último elemento da minha frequência acumulada é o nosso n ao total, porque ela está acumulando, no final ela vai ter que dar 9 nesse caso, porque eu tinha 9 observações. E por último, a nossa frequência relativa, a nossa frequência acumulada relativa, que vai ser a mesma ideia da frequência relativa, só que aqui é para os dados acumulados. Então vou botar em azul também, 1 sobre 9, 2 sobre 9, 3 sobre 9, ó, o que já está acumulando. Aqui seria 11%, 22%, 33%, 6 sobre 9, 8 sobre 9, e a última linha vai dar o 100%, ou 1 ou 9 sobre 9 nesse caso. Veja, estou acumulando, estou trazendo informações acumuladas e aqui relativa ao total de observações. Essa foi a nossa segunda forma de apresentação dos dados. Nosso objetivo aqui está sendo sempre o quê? Pegar esse conjunto de dados de um fenômeno qualquer que eu estou estudando e tentar organizar ele, simplificar da melhor forma possível. Dados ponderados. Agora, cada vez mais que o meu conjunto de dados aumenta, fica mais difícil eu apresentar uma tabela de frequência, fica mais difícil eu apresentar os dados ponderados assim, porque cada observação diferente vai ser uma linha. E aí, quando os meus dados se tornam infinitamente grandes, começa a surgir a ideia de simplificar mais ainda. E aí eu tenho minha terceira forma de apresentação dos dados, que é o que eu chamo de dados agrupados, que é quando eu tenho o objetivo de simplificar os dados da minha variável. Eu vou criar classes, intervalos, eu vou agrupá-los. Dados agrupados é a terceira forma de classificação, terceira forma de apresentação de dados. Então, os nossos dados agrupados. O que são os nossos dados agrupados? Eu vou pegar a variável, que nesse caso ela variou de 0 a 30. Eu registrei dias que não teve nenhuma ocorrência de drogas apreendida e teve uma semana que eu apreendi até 30 kg. Um exemplo qualquer fictício que eu apresentei, né? Eu vou agrupar esses dados. Para agrupar, 2 conceitos importantes devem ser definidos. Eu preciso criar classes, então eu tenho que ter aqui o meu número de classes. Para agrupar eles, eu preciso criar classes. Então eu vou ter que ter um número de classes. Isso aqui eu vou representar por nCzinho, para dizer que é um número, só que é de classes. E também eu vou ter que ter a amplitude da classe. Cada classe vai variar de quanto a quanto. Então é o que eu chamo de amplitude da classe. Amplitude da classe. Representado aqui pela letra H. São simbologias, tá? Para facilitar na hora do cálculo, você não teria que escrever sempre todo o termo, mas ó, o H é a amplitude da minha classe. Então eu vou pegar o valor de 0 a 30, vou criar tantas classes que vai variar de um valor a outro.
E aí eu vou padronizar, vou criar classes e vou conseguir sintetizar as informações em linhas menores. Vamos pegar aqui, matematicamente, como a gente pode fazer essa classificação. Ó, vindo aqui para o slide, veja que a forma como eu posso criar as minhas classes tem várias metodologias. E aqui a sua escolha é um pouco subjetiva. Teve vários pesquisadores no mundo que criaram formas matemáticas, operações para simplificar e criar classes. Duas principais que eu vou apresentar aqui para vocês. Tem a regra de Sturge, que usa aqui a ideia de 1 mais 3 vezes o logaritmo de n. E nós temos o critério da raiz quadrada, que é considerado o mais simples e o mais usual que a gente trabalha quando a gente não quer ser muito criterioso. Na sua prova, dificilmente costuma se perguntar ou pedir o número de classes. Se acontecer de pedir, ela geralmente ou vai dar a metodologia de cálculo, ou se ela não der, eu te recomendo utilizar isso aqui, ó. O método da raiz quadrada, bem simples, tira a raiz do n e você vai ter o número de classes. Sabendo o número de classes, que eu vou representar por NC, eu vou definir em seguida a minha amplitude. A amplitude é o intervalo de quanto a quanto que vai a minha classe. Aí eu tenho que pegar a observação máxima menos a observação mínima, essa diferença dá uma ideia de amplitude, e vou dividir pelo número de classes. Aí eu vou ter classes com intervalos fixos. Tá certo? Agora então vamos fazer isso ali no quadro. Vamos utilizar a metodologia da raiz quadrada. Tá, vamos lá. Qual que era o nosso n mesmo? Quantas observações eu tinha? 9. Né? Já foi proposital. Eu tenho 9 observações. E aí eu vou tirar a raiz quadrada do 9. A raiz quadrada de 9 observações vai dar 3. 3 o quê? Classes. Então eu acabei de definir que para agrupar meus dados e organizar eles de forma mais sintética, 3 classes serão suficientes. Após isso, eu vou ter que definir a amplitude da minha classe, definida por H. A amplitude é o valor máximo. Qual que era a observação máxima que eu tinha? 30 kg por semana. E a mínima era 0. Então aqui 30 menos 0, nesse caso a mínima bateu com 0, dividido por quantas classes eu quero. Ó, isso aqui nada mais é do que apenas estou dividindo a quantidade de classes num intervalo fixo padrão para todas. 30 sobre 3, que vai dar 10. 10 é o quê? 10 kg é o valor que eu vou utilizar para definir cada classe. E aí eu vou criar minha nova tabela de frequência definindo cada classe. Certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o quadro e a gente vai criar essa nova tabela de frequência focada para organizar os dados e definir eles em dados agrupados. Vamos aqui, dados agrupados, deixa eu pegar o preto. Vou criar uma nova tabela de frequência, voltando para a ideia de dados agrupados. Dados agrupados. Eu vou criar uma nova tabela de frequência agrupando meus dados. Ó, então vamos aqui fazer as nossas linhas da tabela, um alinhamento à medida do possível. Então aqui nós temos a nossa observação e nós temos os nossos tipos de frequência. A frequência absoluta, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa. O que acontece? Eu vou reduzir minhas observações, eu vou reduzir elas a observações mais sintéticas, porque eu criei classes. Quantas classes eu vou ter? 3. Então eu vou ter 3 linhas nessa tabela. Qual que é a amplitude de cada classe? 10 unidades, 10 kg por semana nesse caso. Então ela vai começar de 0 e vai até 10. Ó, então a minha primeira classe, ela começa de 0 e vai até 10. Ó, simbologia aqui, ó, o 0 está contido e o 10 não vai estar contido nesse intervalo. Por quê? Porque o 10 vai participar do início do outro intervalo. Ele é o limite inferior do outro intervalo. Então o 10 não vai estar contido aqui, o 10 está contido aqui. 10, que vai até o 20. E o 20 não está contido nesse intervalo. Esse último intervalo vai ter que contemplar tudo. Então, ó, 20, que contempla até o 30. Ó. Aí risquinho para os dois lados, porque eu vou estar trabalhando com 30 para fechar na nossa última observação dentro do meu intervalo de classes. Aqui eu vou ter a soma de cada observação. E nós vamos fazer as mesmas coisas que a gente trabalhou anteriormente com a frequência, só que agora para as classes definidas. Vamos lá, frequência absoluta é simplesmente a contagem das repetições.
De 0 a 10, eu observei 0 uma vez, observei 5 uma vez. O 10 não está no intervalo, não contém um intervalo. Então eu só tenho 2 observações, o 0 e o 5. Aqui, de 10 a 20, 20 não está no intervalo. Eu observei 10 uma vez, observei o 15 3 vezes. Então eu tenho 4 observações aqui registradas. E por último, de 20 a 30, eu tenho uma vez o 20 e uma vez o 30. O 30 aqui tem que fazer parte do intervalo porque já fechou minha classe. Não, o 20 foram 2 vezes, então 2 vezes 20, uma vez 30, 3 observações. O total vai dar 9. Frequência relativa, 2 sobre 9. 4 sobre 9. 3 sobre 9. É a proporção do quanto se repetiu sobre o total de elementos. Frequência acumulada é a ideia de estar acumulando os valores. No primeiro momento, eu encontrei 2 observações. No segundo momento, eu encontrei 6. Por quê? Porque até 20 eu tenho 4 observações e 0 a 10 eu já tinha 2. Então, até a observação do número 20, eu acumulo 4 observações. Quer dizer, 4 mais 2, 6 observações. Então, eu já tenho acumulado 6 observações até aqui. E a última classe vai acumular o total 9 observações. Não se preocupa com a soma aqui. E por último, a frequência relativa, a acumulada, 2 sobre 9, 6 sobre 9 e 100% 9 sobre 9. Presta atenção, aluno. Você vai encontrar muitas vezes a tabela de frequência já apresentada para você em uma questão e não vai ter isso aqui, tá? Não vai ter as 4 frequências. Às vezes você só vai ter a acumulada, às vezes você só vai ter a absoluta e você precisa saber, identificando na questão, qual que é a melhor frequência para trabalhar. Vai ter alguns cálculos que é melhor ter acumulado, vai ter outros que é melhor a absoluta. E em uma você consegue chegar na outra. E às vezes você vai ter tipo só isso aqui. Você precisa olhar para a tabela de frequência resumida, e você vai precisar saber quais informações que pode extrair dali e quais são as necessárias para obter os cálculos que você precisa. Aqui, dados agrupados é uma tabela de frequência com intervalos. Bom, por último, ainda analisando uma variável só, eu vi dados brutos, dados ponderados, dados agrupados, tentando sintetizar ao máximo a informação. Além disso, eu tenho a nossa forma de representar graficamente. Eu chamo de representação gráfica, ou gráficos, que ainda vou estar analisando uma variável só, mas eu vou criar gráficos específicos para analisar essa variável de estudo, a quantidade de drogas apreendidas por semana. O primeiro gráfico mais importante que vai estar trabalhando com a frequência é o que nós chamamos de histograma. O histograma, ele é um gráfico de frequências que trabalha com a ideia de um gráfico de colunas, histograma. Só que ele vai estar contabilizando a frequência. Então nós vamos ter o quê? No gráfico nós vamos ter dois eixos, no plano cartesiano, e aí, aqui no eixo Y da ordenada, nós vamos ter a frequência. Vamos começar mostrando com a frequência absoluta. E aqui nós vamos ter a nossa variável, que varia quanto? 0, a gente viu que tem observação 5, vamos colocar em 5, 5, 10, 15, 20, e aqui eu vou pular para o 30. Ó, aqui está o nosso gráfico. Aqui são os valores que o X pode assumir. A gente viu que são esses valores. E eu vou criar um gráfico, um histograma. E aqui eu vou focar somente nesses dados já agrupados. Mas você pode criar histograma para dados os ponderados, os dados agrupados, tanto faz. Ó, então de 0 a 10, o que eu observei? De 0 a 10 eu observei 2 observações. Lembrando que o 10 não está contido aqui. Eu observei 2 vezes. Então, ó, de 0 a 10 eu tenho 2 observações. De 10 a 20, eu já tive 4 observações. Tá aqui, ó. De 4, tracejado, de 10 a 20, 4 observações, ó. Então nós vamos criar uma nova coluna com uma altura maior. E por último, de 20 a 30, eu tenho 3 observações. Esse aqui é o nosso histograma. É a nossa frequência
contabilizada, representada em forma de gráfico, um gráfico de colunas. Cada coluna representa uma classe e a altura dessa coluna é a sua frequência. A sua ideia, nesse caso, de frequência absoluta. Agora vamos para o próximo, que é olhando a sua frequência acumulada. No caso da frequência acumulada, a gente vai ter a mesma ideia, a variável x, 0, 10, 20, vou abreviar aqui em 10 em 10, porque é o intervalo das classes. Ó, o que vai acontecer? De 0 a 10 eu tenho duas observações. Está aqui e permanece igual. A primeira linha da coluna, a primeira observação da frequência acumulada é igual à frequência observada, à frequência absoluta. Duas observações. De 10 a 20 eu já acumulo para 6. Ó, observação 6 aqui, ó. Por quê? Porque é o 2 mais os 4 que já existiam aqui. Então, ó, 6. E de 20 a 30, mais 3 observações, eu vou para 9. 9 observações. Então aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho 4. Isso é a nossa frequência acumulada. Olha o contraste que a gente pode fazer aqui. Na frequência absoluta, eu tenho simplesmente os valores oscilando conforme a frequência de cada classe. Já a acumulada, sempre ela vai formar um gráfico crescente. Ela sempre vai ter essa ideia de observações crescentes, porque está acumulando as observações anteriores. Outro gráfico importante, tem o do polígono, quando a gente apresenta por traços, por retas, mas também tem a curva de frequência, que é basicamente pegar os polígonos e transformar ele em curvas. Esse é muito importante também, nós vamos trabalhar muito com a curva de frequência. A curva de frequência. Na curva de frequência, o que a gente tem? Nós vamos de novo ter a relação das variáveis, com a relação da variável com a frequência. Nós estamos analisando apenas uma variável só aqui. E a gente está contabilizando, relacionando ela com a sua frequência. E aí o que acontece? 0, 10, 20, 30. O que acontece aqui? A gente vai pegar... Ó, aqui de 0 a 10 tinha duas observações. Ó, a gente vai mostrar mais ou menos a tendência que a gente observou lá no gráfico. Vem, aumenta para 4 aqui e desce para 3. Ó, então essa é uma curva de frequência. Quanto mais observações eu tenho, melhor eu consigo representar ela. É uma linha de continuidade. Eu posso fazer isso porque a minha variável ela é contínua e ela vai dar uma ideia da tendência dos dados. Ó, subiu aqui, concentrou mais perto entre o 10 e 20 e desce para 3 ali perto do 20 e do 10. Essa é a curva de frequência. Nós vamos trabalhar muito com ela também. E na sua forma acumulada, basicamente só terminando essa representação, na sua forma acumulada vai ser crescente, vai ser uma linha acumulando as informações. Aqui é a observação X, de forma bem genérica, ela vai começar no 2 e vai crescer porque ela vai chegar até o 9, né? Ela vai estar acumulando as informações anteriores. Isso aqui é uma forma acumulada. Você pode ver um gráfico de linha, uma curva, na sua forma acumulada também na sua prova. O importante é que, visualizando isso, ou visualizando isso aqui, você entenda que é uma relação de frequência. Olhe sempre os eixos que compõem o gráfico que você está analisando. Se aqui é frequência e aqui é uma variável qualquer, nós temos uma curva de frequência. Se não for, é outra representação gráfica que a gente vai desenvolver em outro momento. Bom, é isso aí. Essa é a ideia geral de apresentação de dados para uma variável que você pode encontrar na sua prova e você precisa saber extrair as informações da forma mais eficiente possível. Vamos dar encerramento nesse segundo bloco. Desenvolvemos toda a ideia de apresentação de dados.